gente, tudo bem? Vamos aqui abordar a diferença entre o refúgio e o asilo. Pessoal, apesar de serem institutos jurídicos bem próximos na prática, na sua aplicação prática, em tese, ou seja, na teoria, eles são institutos distintos. O refúgio, eu quero que você leve para sua prova que o refúgio ele vai se aplicar para as grandes massas, né? Aqueles grupos de indivíduos que estão sofrendo uma perseguição por uma questão humanitária até, e buscam então uma proteção no outro país para que não venham a morrer, não venham a ter a sua dignidade humana ceifada. Já no asilo, há uma perseguição também, mas uma perseguição de caráter político, e esse asilo, ele é buscado por um indivíduo, ou então dois indivíduos ali, ele e a sua família, porque está sofrendo ali uma perseguição, e uma perseguição de caráter político, tá? Então, ó, eu quero que você tenha em mente isso. Quando vocês se depararem na prova com a diferença entre refúgio e asilo, lembrem assim, refúgio é para proteger uma coletividade, um grupo de indivíduos. Asilo é para proteger aquela pessoa individualmente, ou ele e a sua família, beleza? Também há outras diferenças importantes que você tem que levar para a sua prova. É em quem vai analisar o pedido de refúgio ou de asilo. No caso do refúgio, na primeira instância, quem vai analisar é o CONARE, o Comitê Nacional para os Refugiados. Esse CONARE é um órgão público federal tripartite, tá? Composto por representantes governamentais, como representantes da sociedade civil e também representante das Nações Unidas, tá? Então, é o CONARE, a primeira instância, quem vai processar e julgar aquele pedido do refúgio. Caso o CONARE negue o pedido de refúgio, esse indivíduo ele poderá recorrer. Para quem, Alexandre, ele vai recorrer? Ele vai recorrer para o ministro da Justiça, ok? Ele recorre para o ministro da Justiça. É bem diferente em relação ao asilo. No asilo, o indivíduo ele vai pedir isso ao presidente da República. É o presidente da República quem vai processar e julgar o pedido de asilo, ok? Então, olha que diferença importante. No asilo, não há segunda instância. Se o presidente da República negar, não há recurso. Beleza? Tranquilo? Outro ponto importante que eu trouxe nessa tabelinha aqui para vocês levarem para a sua prova. Olha, no caso do refúgio, é suficiente o fundado temor da perseguição. Já no caso do asilo, o indivíduo precisa comprovar a efetiva perseguição, tá? Ou por um caso bem prático, para vocês visualizarem isso. Olha, imagine um grupo de refugiados haitianos que estão fugindo ali da grande crise econômica, da grande calamidade pública que assola aquele país por conta de um terremoto que acometeu o país em 2010 e pela situação gravíssima da economia, bem como da péssima qualidade habitacional. Centenas de milhares de pessoas morreram com esse terremoto e muitos precisaram fugir do país para ter comida, para se alimentar. Muitos vieram, inclusive, para o Brasil. Então, ó, quando vocês veem essa massa de pessoas fugindo de um país por uma grave situação econômica, de uma grave violação de direitos humanos, esse motivo ele é fundado, né? Ele é conhecido pela mídia no mundo todo. Então, cada pessoa que está ali naquele grupo de indivíduos não vai precisar comprovar efetivamente que está passando por situação. Essa situação ela é concebida, né? Ela já é
como se fosse já tacitamente compreendida que a pessoa está fugindo de uma situação de calamidade, né? Já no caso do asilo, a pessoa precisa comprovar essa efetiva perseguição essa política, né, por crime de opinião, né? Então, normalmente isso é concedido para pessoas que são contrárias ali a um ditador ou a um líder de um país que persegue aí quem é contrário ao seu governo, né? Então, no asilo, você precisa comprovar isso. No refúgio, a decisão vai ter efeito declaratório, já no asilo, a decisão vai ter efeito constitutivo. Beleza? Então, fica aí esse quadrinho com uma dica importante para o seu estudo. Vamos entrar aqui no outro ponto importante, que é em relação à imunidade de jurisdição, tá? Olha, a imunidade de jurisdição é um atributo do Estado, já que os estados, eles são soberanos. Então, ó, um estado não pode interferir nos atos de império do outro estado. Um país não pode interferir nos atos de império do outro país. Como assim, Alexandre? Olha, imagina que o Brasil quer decidir sobre questões tributárias. Por exemplo, eu quero acabar com o IPTU. Não pode a Alemanha, por exemplo, querer dizer para a gente não acabar com o IPTU. Isso é um ato de império que revela a soberania do nosso país para decidir questões de interesse da nossa nação. Não pode a Alemanha vir aqui dizer, olha, você não pode acabar com o IPTU. Tudo bem? Agora, veja, essa imunidade de gestão, que é um atributo do Estado por conta da sua soberania, ele não alcança os atos de gestão. Como assim, Alexandre? Olha, se a gente está numa relação privada, essa imunidade de jurisdição não vai alcançar. Como assim, Alexandre? Olha, imagina que tem uma embaixada do Japão que que tem sede lá em Brasília, beleza? Maravilha. Então, imagina que nessa embaixada do Japão tem um brasileiro que trabalha lá na embaixada japonesa. Pode isso? Lógico que pode. A embaixada do Japão pode contratar quem ela quiser. Beleza. Contratou um brasileiro. E aí, assinou a carteira dele e tudo mais, beleza. Sendo que, ao demitir o brasileiro, ela não paga nenhuma verba rescisória, tá? E ainda deixa de pagar alguns salários. Veja, esse brasileiro, ele pode acionar a Justiça do Trabalho brasileira para buscar essa quitação das suas verbas trabalhistas? A resposta é sim. A Justiça brasileira terá jurisdição, com base no artigo 21 do novo Código de Processo Civil, já que o ato foi praticado aqui no Brasil, né? O contrato foi celebrado aqui, a obrigação foi constituída aqui no Brasil. Então, o Poder Judiciário brasileiro, no exercício dessa função de jurisdição concorrente, ou seja, sem excluir a jurisdição a jurisdição japonesa, a jurisdição brasileira poderá sim atuar e analisar e processar e julgar esse caso. Tudo bem? Beleza? Então, ó, nesse caso, observe que a gente está dentro de relações trabalhistas, no âmbito de uma contratação que não tem nada a ver com os atos de império. A gente está falando aqui de atos de gestão. Sendo assim, a imunidade de jurisdição não vai alcançar esses atos de gestão. Beleza? Então, pode sim o Poder Judiciário brasileiro analisar essa reclamação trabalhista. Tudo bem? Outro ponto importante é em relação à renúncia à imunidade de jurisdição. É possível o próprio Estado renunciar à imunidade de jurisdição se submetendo à jurisdição do outro Estado, mas isso não vai implicar a renúncia à imunidade de execução. Aí você deve estar perguntando, Alexandre, o que é essa imunidade de execução? A imunidade de execução é a vedação
a execução dos bens de um Estado estrangeiro. Os bens desse Estado estrangeiro são cobertos pela imunidade de execução, tá? Então, pela imunidade de execução. Então, o país pode renunciar à imunidade de jurisdição. Então, nesse caso aí da embaixada japonesa, a embaixada japonesa pode dizer assim, o Japão pode dizer, olha, a gente renuncia à imunidade de jurisdição e nossa embaixada vai estar submetida aí à jurisdição do Estado brasileiro. É possível isso. Mas não significa dizer que o Estado brasileiro pode executar os bens do Japão, né? Então, lá do imperador japonês para fins de algum processo que tramita aqui no Brasil. Não existe essa possibilidade. Então, a imunidade de execução vai continuar, ok? Mas a imunidade de jurisdição, ou seja, a possibilidade de se processar e julgar aquela demanda, é possível de ser renunciada, ok? Tá, vamos falar agora sobre as imunidades diplomáticas. Veja, lá na Convenção de Viena, de 1961, a gente vai observar que a convenção estabeleceu imunidades diplomáticas em relação às missões diplomáticas e em relação aos agentes diplomáticos, tá? Então, ó, Alexandre, como assim? O que são esses locais de missão diplomática? São ali, ó, a casa do embaixador ou então a embaixada, né? Então, a residência do agente diplomático ou então a embaixada, esses espaços onde são exercidos as funções da missão diplomática, são locais que estão submetidos a essa imunidade de jurisdição e também estão cobertos por essa imunidade diplomática. Então, são espaços invioláveis, não cabendo qualquer tipo de medida executória, como, por exemplo, uma busca e apreensão. Então, não se pode fazer uma busca e apreensão numa embaixada que fica sediada lá em Brasília. Tudo bem? Beleza? Também é coberto por essa imunidade diplomática ali os agentes diplomáticos. Então, quem são os agentes diplomáticos? É o chefe da missão diplomática, né? Então, ali o embaixador ou membro do pessoal desse agente diplomático, tá? Eles, então, possuem essa imunidade de jurisdição e essa imunidade diplomática, tá? Essa imunidade, vale frisar, só vale ali no estado acreditado. No estado acreditante, ele pode sim ser processado e julgado. Aí você deve estar pensando assim, Alexandre, que danado é estado acreditante e estado acreditado. Vamos lá. Estado acreditado é o estado que recebe a missão diplomática. Já o estado acreditante é o estado que envia a missão diplomática, tá? Então, ó, o que é que eu quis dizer agora há pouco? Olha, esses agentes diplomáticos, eles vão ter imunidade de jurisdição no estado acreditado. Então, imagina que um embaixador pratica um crime, tá? Sei lá, um crime de roubo, tá? Então, ó, esse embaixador, ele praticou um crime, ele vai ter imunidade diplomática, e essa imunidade no âmbito criminal, ela é absoluta. Então, no Brasil, esse embaixador, estando aqui no Brasil, cometendo esse crime de roubo aqui no Brasil, ele não vai ser processado e julgado no Brasil, tá? Então, um embaixador uruguaio que comete um crime no Brasil, ele será processado e julgado no estado acreditante, ou seja, lá no Uruguai. Ele não poderá ser processado e julgado aqui no Brasil, porque ele tem essa imunidade, ok? Beleza? Então, ó, se liga nisso, porque ó, a imunidade de jurisdição penal, ela é absoluta, tá? Então, ó, no estado acreditado.
Não significa dizer que no estado acreditante, ou seja, no seu estado de origem, no seu país de onde ele veio, ele não vai ser processado e julgado. Ele pode sim ser processado e julgado no seu estado de origem, no seu país de origem, tá? Agora, em relação às questões cíveis e administrativas, essa imunidade é de natureza relativa, de natureza relativa. Então, ó, veja, os bens que são ligados diretamente à finalidade da embaixada, esses bens são impenhoráveis, tá? Agora, os bens que não têm qualquer relação com a função e a finalidade da embaixada, esses bens são passíveis, sim, de penhora para fim de quitação de um débito de natureza civil, por exemplo, ok? Então, por isso que essa imunidade, ela é relativa, tá? Ela é relativa. Também é importante a gente destacar que o agente diplomático, ele não vai pagar taxas e tributos no estado acreditado, tá? Agora, de acordo com o nosso ordenamento jurídico, ele só vai estar imune em relação aos tributos diretos, ou seja, um embaixador da França aqui no Brasil não vai pagar qualquer tipo de tributo direto. Exemplo disso, imposto de renda, IPTU, IPVA, tudo bem? Mas ele pagará, sim, os tributos indiretos, como, por exemplo, o ICMS e o ISS, que estão por dentro do produto, tá? Então, essa imunidade em relação ao pagamento de tributo alcança só os tributos diretos, tá? Então, fica antenado nisso. Importante também você levar para a prova os privilégios desse agente diplomata. Tá? Esses privilégios são lançados nos artigos 30, 31, 35 e 36 da Convenção de Viena, em 1961. Então, ó, esses agentes diplomáticos são invioláveis nos locais de missão e na sua residência. A gente já comentou isso. A embaixada, o consulado, o local de missão diplomática é inviolável, bem como a própria residência daquele agente diplomático. São invioláveis também os bens desse agente diplomático, os documentos e sua correspondência. Esse agente diplomático também não é obrigado a prestar depoimento como testemunha, bem como ele é isento de qualquer prestação pessoal, de todo serviço público, seja ele qual for, inclusive as obrigações militares. Então, um embaixador uruguaio não está obrigado a cumprir ali as missões militares, né, as obrigações militares ou eleitorais aqui no Brasil, tudo bem? Então, o embaixador do Uruguai tem um filho que completou 18 anos, ele vai precisar e fazer ali aquela carteira, fazer o alistamento enquanto militar aqui no Brasil? Não, ele não vai precisar se apresentar ao Exército Brasileiro, tudo bem? Beleza? Porque ele tem essa imunidade, que vale para o agente diplomático, bem como para a sua família que reside com ele, ok? Tá? Então, isso também é importante a gente destacar. Os membros da família desse agente diplomático que convivem com ele, veja que aqui a gente não está falando de grau, né, segundo, terceiro, quarto grau. Membros da família que conviva com esse agente diplomático também vai gozar desses privilégios e imunidades, bem como ali as pessoas da missão diplomática também vai ter essas imunidades e esses privilégios. Qual é a exceção trazida pela convenção? É em relação às pessoas que são nacionais daquele estado acreditado. Como assim, Alexandre? Imagina um embaixador lá do Chile que trabalha aqui no Brasil, na embaixada chilena aqui no Brasil. Ele é casado com uma brasileira, vamos dar um exemplo. Essa brasileira nata, ela vai ter as suas obrigações com o Estado brasileiro residindo aqui no Brasil. Então, ela não vai ter imunidade aqui no Brasil,
Tá? Então, se ela praticar um crime aqui, ela vai responder aqui, porque ela é brasileira nata. Tudo bem? Ok? Maravilha. Em relação à bagagem pessoal, também há uma isenção, uma imunidade em relação à inspeção dessa bagagem pessoal. Então, a bagagem do agente diplomático não vai sofrer qualquer tipo de revista, tá? Essa é a regra. Então, ele não passa nem pelo raio-x ali, tudo bem? Ele passa por um caminho lateral, ok? Essa é a regra. Tem exceção, Alexandre? Tem. Se há uma fundada suspeita de que esse agente diplomático está carregando um produto ilícito, então deve-se chamar outro agente diplomático para, na presença desse outro agente diplomático, se abrir a bagagem e fazer essa inspeção. Mas só pode se fazer nessa condição, tendo aí outro agente diplomático para fazer essa inspeção, beleza? Ok? Maravilha. Então, imagina ele carregando cocaína. Então, se há essa fundada suspeita que ele está carregando cocaína, então tem que se chamar ali um outro embaixador, um outro agente diplomático, para, junto com aquele agente diplomático que está com um produto ilícito na bolsa, abrir na frente deles a bagagem. Tudo bem? Beleza. É possível também haver a renúncia à imunidade de jurisdição, mas o agente diplomático, ele não pode renunciar enquanto pessoa física. O Estado acreditante pode. Isso é o que diz o artigo 32. Alexandre, por que isso? Para evitar que esse agente diplomático sofra alguma tortura, alguma coação, obrigando que ele renuncie à sua imunidade de jurisdição. Então, ele não pode renunciar, mas o seu Estado acreditante, ou seja, o Estado que enviou esse indivíduo, ele pode sim renunciar à imunidade de jurisdição. Quando o Estado envia aquele agente diplomático, o Estado acreditado, ele pode ou aceitar ou recusar. Se ele aceitar, ele faz a declaração do agreement. Se ele recusar, ele faz a declaração do persona non grata. Vale destacar que essas duas declarações, do agreement e do persona non grata, não precisam de fundamentação, ok? Beleza? O Estado acreditado, ou seja, o Estado que está recebendo aquela missão diplomática, pode aceitar ou recusar aquela missão diplomática e não precisa fundamentar esse aceite ou essa recusa. Beleza? Maravilha. Vamos falar agora aqui, vamos abordar a questão do direito internacional privado, focando aí em dois aspectos. Qual é a lei que se aplica a um caso concreto e qual é a jurisdição competente para processar e julgar uma determinada lide. Quando a gente fala, então, de direito internacional privado, é importante a gente ter em mente essas duas coisas, tá? Qual é a lei que se aplica e qual é a jurisdição competente para processar e julgar determinado caso. No estudo do direito internacional privado, a gente vai se debruçar nas normas da LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, bem como no novo Código de Processo Civil. Essas são as normas de referência para o nosso estudo. E aí vamos começar estudando aí qual é a lei aplicável a um contrato ou uma obrigação que é constituída. De acordo com a LINDB, no seu artigo 9º, vai se aplicar a lei do país onde esse contrato foi celebrado ou onde essa obrigação foi constituída. Exemplo disso, Alexandre. Então, imagina que uma empresa brasileira, ela contrata uma empresa francesa lá nos Estados Unidos para prestar um determinado serviço. Olha, onde foi assinado o contrato? Lá nos Estados Unidos. Onde foi assumidas as obrigações? Lá nos Estados Unidos. Então, apesar de ser uma empresa brasileira fazendo negócio com uma empresa francesa, mas o contrato foi assinado nos Estados Unidos e as obrigações foram constituídas lá. Então, vai se aplicar a lei norte-americana. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Qual é a lei que vai se aplicar em relação à capacidade civil, à personalidade, o nome e os direitos de família? De acordo com o artigo 7º da LINDB, vai ser a lei do país onde aquela pessoa é domiciliada. Então, onde ela reside, vai ser a lei que vai se aplicar em relação às questões da capacidade civil, da personalidade, nome e questões de direitos de família, beleza? Qual vai ser a lei que vai se aplicar
no regime de bens do casamento ou então na invalidade do matrimônio entre cônjuges de diferentes nacionalidades. Olha, vai se aplicar a lei do país em que eles eram residentes. Onde aqueles nubentes residiam, vai ser a lei daquele país que vai se aplicar quando a gente estiver falando aí de um divórcio, quando a gente tiver aí de uma invalidade desse matrimônio, né? Então, para fins de qual é a lei que vai se aplicar em relação ao regime de bens daquele casamento, né? Divórcio não, de regime de bens em relação ao casamento, então vai ser a lei do país em que aqueles nubentes residiam. Tá, Alexandre? E se eles residiam em países diferentes? Um casamento moderno, cada um residia num canto. Então, vai se aplicar a lei do primeiro domicílio conjugal, ok? Tá. Qual vai ser a lei, então, que vai se aplicar em relação aos bens, né? Então, uma lide ali que tem a ver com os bens. Então, o artigo 8º da LIDB vai dizer ó, que vai se aplicar a lei do local onde se situa aquele bem, ou seja, onde se encontra o bem. Então, ó, imagina uma compra e venda de um imóvel, tá? Qual é a lei que vai se aplicar? Vai se aplicar a lei de onde se encontra o bem imóvel. Então, ó, você, brasileiro, compra de um australiano um imóvel na Flórida, lá nos Estados Unidos. Tá? Então, ó, qual é a lei que vai se aplicar? A lei norte-americana, porque o imóvel é na Flórida. Percebe? Ok? Mesmo você sendo brasileiro, fazendo negócio com um australiano. Tudo bem? Então, vai se aplicar a lei do local da situação do bem. Qual vai ser a lei que vai se aplicar em relação à sucessão por morte ou por ausência? A pessoa sumiu e ninguém sabe o que aconteceu com ela. O artigo 10º da LINDB vai dizer que vai se aplicar a lei do país em que aquele defunto morreu, aquele defunto era domiciliado, tá? Então, onde aquela pessoa antes de morrer residia, vai se aplicar a lei daquele país onde ela residia, independentemente de onde o cara morreu. Não importa onde o cara morreu, não importa onde o cara morreu. O que importa é onde ele era domiciliado. Onde ele era domiciliado, vai ser a lei daquele país que vai se aplicar em relação à sucessão por morte ou por ausência se ele sumiu, tá? Essa é a regra, tá? Obrigatoriamente vai se aplicar a lei brasileira se o herdeiro, no caso ali o filho ou o cônjuge, era brasileiro, ou então se o bem está no Brasil, ou então se a lei brasileira é mais favorável ao herdeiro, seja ele filho ou cônjuge. Então, aplicar-se-á a lei brasileira. Se o falecido deixar testamento, então vai se levar em consideração a lei do país onde foi celebrado esse testamento. Beleza? Então, aqui vimos as regras em relação a qual é a lei que se aplica em determinada situação. Vamos agora estudar qual é a jurisdição competente para processar e julgar uma lide que trata sobre direito internacional privado. Olha, você tem que ter em mente o seguinte: há uma competência relativa e há uma competência absoluta. Competência relativa também chamada de competência concorrente, ou então a competência absoluta. Quando a gente fala de competência relativa, a gente vai se debruçar nos artigos 21 e 22 do novo Código de Processo Civil. Então, para saber quando o Poder Judiciário brasileiro vai poder processar e julgar uma lide sem excluir o Poder Judiciário estrangeiro, a gente vai utilizar as regras do artigo 21 e 22 do novo Código de Processo Civil, tá? Então, ó, de acordo com o artigo 21, o Poder Judiciário brasileiro poderá processar e julgar uma lide sem excluir a possibilidade do Poder Judiciário estrangeiro também analisar aquele caso. O Poder Judiciário brasileiro vai analisar um caso quando o réu
qualquer que seja a sua nacionalidade, ele estiver domiciliado no Brasil. No Brasil, tiver que ser cumprida a obrigação, ou então, quando há quando o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Lembra da situação que a gente falou aqui da relação trabalhista, né? Então, o cara trabalhava numa embaixada japonesa aqui no Brasil. Então, fato praticado aqui no Brasil, né? Obrigação constituída aqui no Brasil. Então, sendo assim, o Poder Judiciário brasileiro, sem excluir a jurisdição do Japão, do Poder Judiciário japonês, ambos poderão processar e julgar aquela lide, essa reclamação trabalhista, tá? E também, nesse caso, da embaixada japonesa, o cara, o réu ali, né? Ele está ali domiciliado no Brasil, né? O réu está ali domiciliado no Brasil. Beleza. Artigo 22, ele vai trazer aí, ó, em relação à questão dos alimentos, tá? Então, a jurisdição, a competência da jurisdição relativa, de acordo com os alimentos, vai ser tanto do Poder Judiciário brasileiro quanto do Poder Judiciário estrangeiro, quando o credor, sendo ele aí o infante, né, a criança, né, o adolescente, tiver domicílio no Brasil. Se o credor tiver domicílio no Brasil, o Poder Judiciário brasileiro poderá processar e julgar. Ou então, se o réu, que pode ser o pai, a mãe ou um familiar, mantiverem vínculos no Brasil, como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos. Também vai haver essa jurisdição relativa decorrente às relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil, e também em que as partes expressam ou tacitamente se submeterem à jurisdição nacional. É o que a gente chama do foro de eleição. No contrato, as partes colocaram ali, ó, o Poder Judiciário brasileiro vai processar e julgar em caso de conflito. Então, nesse caso aí, ó, as partes submeteram à jurisdição nacional. Então, escolheram o Poder Judiciário brasileiro. Nessa situação, o Poder Judiciário brasileiro vai processar e julgar essa lide. Competência exclusiva ou absoluta. Olha, nesse caso, somente o Poder Judiciário brasileiro poderá processar e julgar as lides, tá? Somente o Poder Judiciário brasileiro. Outro Poder Judiciário não poderá processar, o Poder Judiciário estrangeiro não poderá processar e julgar a lide. As regras estão no artigo 23 do novo Código de Processo Civil. Então, ó, para conhecer ações relativas a imóveis situados no Brasil, matérias de sucessão hereditária, para confirmar testamento particular, inventário e a partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional, e em caso de divórcio, separação ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Então, imóvel no Brasil, bens situados no Brasil em relação à sucessão hereditária ou bens situados no Brasil em relação a divórcio, separação, então, competência exclusiva do Poder Judiciário brasileiro ou competência absoluta. Aqui não vai se admitir foro de eleição, as partes não podem decidir de forma diversa, beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar essa dúvida para mim aqui no meu Instagram, tá bom? Lá no @Alexandre Nápoles, tudo bem? Então, espero que esteja tudo claro e que esteja fácil a compreensão.